Olá, bom dia. Me chamo José Marcelino e estou aqui para realizar a apresentação de um seminário da disciplina de Biologia dos Invertebrados 2, cujo tema do seminário é Estratégia de Defesa de Artrópodes. A minha equipe é composta por Fábio, Wellington, Milena e Tamires. Dando início, eu vou apresentar de forma breve o sumário da nossa apresentação, onde nós iremos falar sobre a linhagem dos artrópodes, os mecanismos primários de defesa que se dividem em três: aposematismo, camuflagem e mimetismo, os mecanismos secundários de defesa, que estão associados com o corpo e os hábitos, a tanatose, a autotomia, a fuga, a defesa contra o frio e a dissecação, a cutícula e a carapaça. Vamos falar também, para finalizar o nosso seminário, sobre as questões de defesas químicas, os venenos, substâncias repugnantes e etc. Dando início, nós podemos dividir a linhagem dos artrópodes em três grupos. No grupo dos quelicerados, nós temos os aracnídeos, que se destacam as aranhas. Temos também outros animais, como os escorpiões e opiliões. Nos miriápodes, nós temos os quilópodes e os diplópodes, os piolhos de cobre e emboá. E nos pancrustáceos, nós temos os insetos e os crustáceos, como no caso do siri, lagostas, borboletas, formigas e etc. Vamos falar um pouco sobre os mecanismos primários de defesa. Entre eles estão o aposematismo, a camuflagem e o mimetismo. Aqui é um slide só para nós podermos ter uma noção do que se trata esses conceitos. Eu vou falar sobre eles mais na frente. Dentro dos mecanismos secundários de defesa, nós vamos ter a questão da fuga, ocasionada pelo salto, pelo pulo. Vamos ter a questão de insetos que lançam ácidos urticantes ou ácidos superaquecidos. Vou falar sobre isso mais na frente. Vamos falar também sobre a questão da imobilização, Vamos falar também sobre a questão das glândulas repugnantes e a questão do veneno. Dando início com o subfilo Trilobitomorpha, É um subfilo que não se tem muito estudos acerca dele, não tem muito o que falar sobre ele, mas o que podemos dizer é que eles possuem um esqueleto quitinoso, um esqueleto reforçado com a substância de carbonato de cálcio, o que conferia dureza, a esses animais. E a única capacidade de defesa que eles possuíam, que se tem como concreto até hoje, é a capacidade de que eles podiam se enrolar-se, por conta de proteger a parte ventral do corpo desses animais, que era uma parte, mole, uma parte que não tinha nenhuma proteção exposta. Temos a questão do aposematismo, que é essa questão da coloração aposemática, que alguns animais apresentam como uma característica de defesa, como no caso da viúva negra, ela possui essa coloração preta com essas manchas avermelhadas na região do abdômen. Essa aranha, que ela também está com o seu abdômen inclinado e possui essa coloração azulada, que é uma coloração tanto aposemática, como ela também utiliza essa coloração no processo de acasalamento, para atrair seu parceiro sexual. E temos também essa questão do louva-a-Deus, que ele abre as suas asas, aí fica nessa posição de atacar, tipo de assustar o seu predador, onde as asas desse animal elas possuem uma coloração amarronzada ou esverdeada, que vai meio que afastar os seus predadores. Nos miriápodes também nós podemos ver essa coloração muito presente, uma coloração geralmente avermelhada,
amarelada ou de um laranja, né, brilhante. O gênero Motixia, ele apresenta também uma questão muito interessante de defesa, que é a questão da bioluminescência, né, onde eles se utilizam que a bioluminescência nada mais é do que a capacidade que alguns animais possuem de emitir feixes de luz do seu corpo, né, o que vai ocasionar a fuga de predadores. Temos também a questão da camuflagem, né, que é muito presente na classe Aracnídea, onde, como podemos ver na gravura, a aranha do deserto, né, ela está se escondendo na areia. É uma questão tanto de defesa como também ela utiliza no processo da alimentação, né? O escorpião, como podemos ver também, que ele está se camuflando nessa região do solo, né? Outras espécies de aranhas aqui, como nós vemos em cascas em troncos, em galhos, casca de pau, em terra, no solo, né? Essa questão da camuflagem também é muito utilizada os artrópodes. Temos também a camuflagem em insetos, né? Que é algo também muito importante nesse processo de defesa, estratégia de defesa, onde nós podemos ver nesse mix de gravuras a esperança, né, que se assemelha a uma folha, o louva-a-Deus orquídea, que recebe esse nome por conta dele se parecer com uma orquídea, né, com a flor da orquídea desabrochada. Essa questão do louva-a-Deus também está se camuflando na região da folha, na base da folha, né? O bicho-pau, como o próprio nome sugere, ele tem a capacidade de se camuflar, né? De se parecer com um graveto, com um pedaço de pau seco. A lagarta-barão, né? Que ela está se assemelhando muito com a folha, né? Onde ela está em cima da região da folha. E temos esse animal também, o Tropidodero children, que ele está se assemelhando muito com como se fosse parte do ramo, né, da folhagem da planta. Temos a questão do mimetismo, né, que nada mais é do que um animal ele fazer uso de características de outro animal, tanto como forma, cheiro, odores e etc. A maioria dos animais se utiliza dessa questão do mimetismo em sua fase larval, como nós podemos ver aqui na gravura, no caso dos Hemerófanes triptolemos, que eles tipo de uma lagarta, né? Cujo a base caudal desse animal ela possui o formato da cabeça de uma serpente, né? Da cabeça de uma cobra, no caso, e ela vai usar para afugentar os seus predadores, né? Até por conta dela estar numa fase de vida vulnerável, né? Ela está numa fase larval. Os besouros também se utilizam, né, dessa questão do mimetismo, para onde eles se assemelham com vespa, né? Porque um predador, ao ver um tipo de besouro desse, não vai querer nenhum tipo de contato, né? E temos também a questão da borboleta coruja, né? Cujo as asas da mesma se assemelham a olhos de uma coruja, né? Que vai causar distanciamento de predadores. E temos também o mimetismo batesiano, um tipo de mimetismo muito interessante, onde os animais que possuem são animais palatáveis, ou seja, possuem um gosto, como é que eu posso falar? Um gosto que atrai, um sabor que atrai seus predadores. Eles utilizam a característica de outros animais que são impalatáveis, ou seja, que não possuem um gosto, né, adequado para a alimentação desses predadores. No caso, nós podemos ver a borboleta vice-rei, ela copia, né, em suas asas, em seu corpo, né, na sua estrutura corporal, as características da borboleta monarca, né, que por ser um animal impalatável ou com um sabor não tão apreciado, esses predadores vão manter um certo distanciamento desse animal, né, pensando que é o outro, mas na realidade não é. Temos também a questão do corpo e dos hábitos em defesa, né? Uma questão disso presente também muito na viúva negra e nos opeliones, que são esses animais que estão aí na gravura. O comportamento que esses animais possuem de quando ameaçados ou em momento de defesa, eles se fingem de morto, eles retraem todas as suas patas, né? Como se estivessem mortos realmente, como nós podemos ver aí, né, no opelião. A viúva negra, ela também ela realiza essa prática, mas é importante também salientar que a viúva negra
por realizar essa prática, ela ainda pode ser considerada um animal um tanto quanto perigoso, né, por possuir um veneno, uma certa peçonha, e em caso de esse animal se encontrar em roupas, calçados, sapatos, e esse animal seja muito estimulado, pressionado, ele vai se defender, né, ele vai picar, no caso dos seres humanos, né, o que não é muito agradável por conta do seu veneno, né, com ação tanto neurotóxica como necrosante, vou falar mais na frente sobre isso. Temos também a questão da autotomia, que é muito presente também em abelhas e opeliones, né, onde a autotomia nada mais é do que a capacidade que esses animais possuem de regenerar partes perdidas do seu corpo, né? Essas partes elas podem ser perdidas em combates, como por território, em combates por parceiros sexuais, ou também em simplesmente questão de defesa, né? Por predadores. Uma curiosidade é que uma aranha, ela pode perder de 3 ou 4 pernas, né? E antes do processo de equidise, que é o processo de troca, né, que esses animais eles sofrem, né? Todas essas pernas elas serão regeneradas na próxima troca, ou seja, todas as pernas irão nascer, né? Ser regeneradas novamente. Aranhas do gênero Latrodectus, elas não conseguem regenerar sua perna completamente, né? Se elas sofrerem essa perda, ou seja, se elas forem autotomizadas na articulação da coxa trocante, né? Como nós podemos ver nessa gravura dessa tarântula, né? E, a título de curiosidade, né, em um experimento, induziram, né, propositalmente, uma aranha a perder as 8 pernas, né? 4 pares de pernas. E alimentaram essa aranha artificialmente, né? Foram observando uma questão analítica, um experimento analítico. E todas essas pernas, elas voltaram, né, depois da equidise, né, que é a troca, como eu já falei anteriormente. E é importante também salientar que esse processo de autotomia também se faz presente em escorpiões, mas não com o mesmo êxito como nas aranhas, né, por conta deles não terem essa capacidade, né, de regenerar-se. Eles podem perder regiões como a parte do aguilhão, né, a parte da cauda, e por conta parte do ânus também, e por conta disso eles podem ocasionar até a morte desses animais, né? Eles podem viver, eles vivem de meses até a alguns anos, vamos dizer assim, mas eles não têm como nas aranhas, eles não têm essa capacidade de se regenerar. Temos a questão das asas, né, e do voo dos insetos, onde os insetos eles possuem, né, esses 4 pares de asas, mas isso é uma questão de caráter evolutivo, né? Os insetos eles desenvolveram estruturas duras que são denominadas de elítros, né? Como nós podemos ver aqui nessa gravura, onde esses elítros eles vão favorecer o voo dos insetos, né? Uma questão de equilíbrio, de motilidade no ar, né? Manobrabilidade. Em alguns insetos, como borboletas e outros insetos que não possuem essa característica, e o voo desses animais vai ser um voo lento, né, com uma manobrabilidade um tanto que limitada, e um inseto que ele chegou, segundo estudos científicos, né, ele possui uma capacidade de voo mais limitada do que todos os outros, são as mariposas colibri e as mutucas, né, onde elas podem chegar a 40 km por hora no seu voo. Temos também a questão dos animais saltadores, que utilizam da fuga, né, como estratégia de defesa, como os gafanhotos, os grilos, as pulgas, né, os colêmbulos. Os gafanhotos e os grilos, eles se utilizam desse par de pernas, né, posterior, que é bem evoluído, bem desenvolvido, né, que é o que vai facilitar nesse processo de salto, né, que vai ser utilizado na questão da fuga também. A questão das pulgas, que também possuem patas evoluídas, né? Temos também sim, as pulgas, elas é importante salientar que elas são ótimos saltadores do reino animal,
são dos animais que foram caracterizados como melhores saltadores, podem ser caracterizados como melhores saltadores, e elas possuem uma espécie de cerdas, que é o que vai conferir a elas a questão de se agregar, se fixar, né, em determinados animais, como também seres humanos. E no caso dos colembros, que é esse animal que a gente pode ver na gravura, eles possuem uma estrutura determinada, denominada de fúrcula, né, que essa fúrcula ela vai funcionar como uma espécie de catapulta, que ela vai impulsionar, né, o salto, o salto desse animal em até o seu tamanho em comprimento, né? O salto comparado ao seu tamanho em comprimento. E algumas espécies desses animais, eles liberam fluidos, né, repelentes, e comunicam sinais de alarmes para o seu grupo, né? Isso também é uma característica de defesa. Temos também a questão da audição, né? Isso também é de cunho evolutivo, né? Ao longo dos anos, certas mariposas e certos louva-a-Deus, que são alvos de predadores como morcegos, eles desenvolveram vamos dizer assim, um sonar, né? Um dispositivo de ecolocalização, onde eles conseguem identificar, né, os sons que são emitidos por esses morcegos. E como característica de defesa, algumas mariposas desenvolveram a capacidade de um voo em queda livre, né, onde elas simulam uma queda para fugir desses morcegos. E os louva-a-Deus, eles também têm uma característica um tanto semelhante, onde eles abrem as suas asas e eles fazem movimentos giratórios, rotatórios, como se estivessem dançando, girando em torno de si mesmo, e também realizam um voo evasivo, né? Ou seja, se esquivando, fugindo desses predadores. Temos também a questão das mandíbulas, né? Que não servem apenas só para mastigação, corte, sucção ou perfuração, como no caso dos insetos, mas elas também possuem glândulas salivares, né? Que possuem substâncias um tanto quanto venenosas, né? Que possuem uma ação coagulante, anestésica e etc., no caso de picada em seres humanos, né? Como nós podemos ver nessa gravura, esse gafanhoto ita, né? Ele está utilizando da mandíbula para morder, né? Ali o dedo da pessoa. Temos a questão também da defesa contra o frio e a dessecação, né? Onde alguns insetos de lugares frios, eles desenvolveram, né, agentes anticongelantes em seu corpo, onde esses insetos também eles possuem a capacidade de super resfriar o seu sangue, atingindo até uma temperatura de menos 30 graus negativos, e os seus fluidos celulares, né, eles têm a capacidade, desenvolveram a capacidade de congelar os fluidos extracelulares, né, ou seja, fora da célula. Eles têm um congelamento um tanto controlado, né, e que é ocasionado por proteínas especiais. E no caso dos insetos do deserto, eles, no caso dos tenebrinidae, eles possuem, como podemos ver aqui na gravura, eles tipo que inclinam o seu corpo para cima, né? Utilizam do ar, da umidade do ar, né? Para fazer um processo de absorção pelo seu corpo, né? Pelo aparelho bucal, para não perder tanta água, né? Um recurso de não perda hídrica. E eles também têm a questão do período de dormência, que é um período denominado como diapausa ou estivação, onde eles reduzem a sua questão metabólica e eles também
permanecem imóveis, né, para não ocorrer a perda de água. Quem vê um inseto num período de estivação vai dizer que ele está morto, mas não. Ele está com o seu sistema metabólico reduzido. Temos também, como podemos ver aqui na gravura, a questão do aparelho respiratório desses animais, né? Onde podemos ver a traqueia, que ela possui um aparelho filtrador, né? Ele vai filtrar determinadas substâncias, vai impedir a entrada de pó, de parásitos e etc. E temos também um sistema de fechamento, né, dessa região, onde vai reduzir também a perda de água, né, a perda hídrica desses animais. Alguns desses insetos também eles possuem uma cutícula esclerotizada, ou seja, uma cutícula dura, né, onde essa cutícula ela é composta por substâncias serosas, né, que também vão impedir o processo de perda hídrica, né, no processo de secação para esses animais que vivem em lugares de clima quente. Temos também a questão de planta versus insetos, né, onde ao longo dos tempos, ao longo dos anos, algumas plantas desenvolveram como estratégia de defesa de alguns insetos também a questão de substâncias tóxicas, né, como taninas, resinas sílicas e etc. E os insetos, né, consecutivamente, eles também desenvolveram a capacidade de serem seletivos, né, a sua alimentação a determinados grupos de plantas, a consumir partes, né, indesejáveis das plantas, como, por exemplo, para isso, né, eles se utilizam de um recurso, isso é também de caráter evolutivo, onde eles sofreram uma modificação e eles possuem um sistema enzimático que, ao o animal, a lagarta, por exemplo, ela se alimentar de partes de plantas que seriam nocivas para esses animais, esse sistema enzimático ele vai quebrar, né, vamos dizer assim, esse efeito, vai cortar esse efeito químico e o animal não vai sofrer nenhum dano no seu organismo, né, na sua forma de vida. Como no caso dessa planta, dessa flor, que podemos ver no slide, né, da Asclepia, ela possui uma substância, um tipo de látex, que é um látex, tem uma certa toxina para o animal, só que o animal desenvolveu a capacidade de cortar, né, de cortar o ducto, ou seja, o canal que transporta, que é transportador desse látex, e logo após esse corte, ele vai se alimentar da parte que não possui mais esse látex, da parte inferior da folha, da planta, e não vai sofrer nenhum dano. Isso é uma característica de defesa muito interessante. Temos também, né, a questão das estruturas de moradia, né, e de defesa que alguns animais desenvolvem, como no caso dos cupinzeiros, formigueiros, vespeiros e colmeia, né, onde a própria estrutura em si já é uma estrutura de defesa, até por conta do processo de secação, né, de climas extremamente quentes, e não só, como se não só bastassem essas estruturas, esses animais eles possuem, né, uma casta de soldados, como no caso dos cupins, né, as formigas, as vespas e as abelhas, né, ou outros animais, que vão atuar também na defesa. A questão dos miriápodes, podemos falar que eles possuem uma cutícula calcificada, né, ou seja, vai conferir uma certa dureza, rigidez à estrutura desses animais. Podemos dividi-los em diplópodes ou quilópodes, né? Eles possuem também uma impermeabilidade à água, né, o que vai ajudar nessa questão da dessecação e da perda hídrica, e eles vivem em habitats adequados, né, à sua sobrevivência, como debaixo de folhas, debaixo de pedras, rochas, troncos e etc. Não são animais tão popularmente visíveis expostos, né? Temos os crustáceos, né, que são animais de carapaça dura,
A carapaça em si já é, né, já pode também ser considerado como uma estratégia de defesa, né, questão do cálcio, da substância de cálcio, que confere dureza a esses animais. Os machos, eles utilizam aquela para atrair as suas fêmeas, né, no processo de acasalamento, e defender o seu território também de outros machos, né? E eles têm hábitos de fuga e de esconderijo, como podemos ver nessa gravura. Eles tanto fogem de seus predadores, como eles se camuflam, se escondem, como nós podemos ver esse animalzinho aí se escondendo na areia, né? Tanto na areia do fundo do mar, como na praia, como em mangues, né? Isso é algo normal dos crustáceos. Temos também a classe Malacostraca, é uma classe constituída por lagostas, caranguejos e camarões, onde é importante falar sobre um processo, né, que ocorreu ao longo dos anos, né, processo de artropodização, onde esses animais possuíam ancestrais em comuns de corpo mole, no caso de verminoides, e esses animais passaram por esse processo, né, até conhecermos o que nós conhecemos hoje, né, animais com carapaça dura e que possuem uma certa plasticidade estrutural, né, um processo que se deu ao longo do milhares de anos, né. É importante também salientar que esses animais, eles têm mudas frequentes, né, nos seus estágios, mudas larvais, nos seus estágios iniciais de sua vida, e esses animais, eles se tornam vulneráveis durante esse processo de muda, né? Eles não têm uma defesa tão bem desempenhada como quando ele não está no processo de muda, de equidíase. Importante também lembrar que algumas espécies de ermitões, elas vivem em conchas de moluscos, né, em conchas vazias, até por conta do seu abdômen não ser protegido, né, é também uma estratégia de defesa desses animais. Em alguns grupos, a carapaça deles, elas formam valvas, né, como os moluscos bivalves, onde essas valvas elas recobrem todo o seu corpo, né, conferindo também uma proteção a esses animais. E alguns isópodes, eles possuem uma capacidade de se enrolar, né, associando aos trilobitomorfos, eles se enrolam também, como no caso dos tatuzinhos de jardim, onde eles utilizam essa capacidade de se enrolar para proteger a sua parte ventral, que é uma parte mole, né, como já foi falado logo no início. Alguns desses animais, ele, em sua maioria, né, eles também possuem o telson, que é uma estrutura que vai ajudar tanto no processo de locomoção como de fuga, né, que é uma estrutura responsável por ocasionar movimentos rápidos nesses animais. Algumas espécies de caranguejos, como os caranguejos urcas, eles fazem tocas na areia, né, um processo de camuflagem, quando o nível do mar está em maré baixa, né, logo abaixo do nível da maré alta, eles se camuflam, se escondendo nessas tocas, né, na areia. Os caranguejos, libínea, hidromídia e outros, eles têm uma questão de camuflagem protetora muito interessante, onde eles se utilizam, eles se escondem, né, se utilizam de esponjas e anêmonas do mar para se camuflar de seus predadores. Temos os tamarutacas, que eles possuem um segundo par de patas que pode ser liberado, né, rapidamente, e esse par de pata ele é utilizado tanto para ataque como para defesa, né, tanto questão da alimentação como questão de se defender. Temos também o camarão de estalo, que ele possui uma quela grande, né, e essa quela ela pode ser disparada rapidamente, como no caso dos tamarutacas, e nesse momento de disparo, né, vai se formar uma bolha, uma grande bolha, né, no ambiente marinho, uma bolha por cavitação, que vai causar um atordoamento, né, na presa, tanto na presa como no predador, né. Temos o Libia tessellata, que é o caranguejo pompom, o caranguejo boxer,
que ele faz uma associação mutualística muito interessante, né, onde ele vai carregar uma anêmona do mar, né, nas suas telas, ele vai carregar essa anêmona, onde essa anêmona ela possui tentáculos, né, que são os quirindócitos, que são células, né, células urticantes, que ao entrar em contato com o predador, essas células vai causar, vamos dizer assim, uma queimadura, uma certa agressão no corpo do animal, o que vai ocasionar, né, na fuga desse animal. É uma questão muito interessante, essa associação. Vou falar agora sobre animais que têm poucos estudos, né, acerca das defesas dos mesmos. Vou falar sobre a classe Cefalocárida, né, cuja estratégia de defesa principal desses animais é a cabeça, né, em forma de ferradura, uma cabeça um tanto rígida. Os branquiúras, que possuem uma carapaça larga, né, semelhante a um escudo, carapaça calcificada. Temos a classe Branquiópoda, que elas possuem a carapaça em forma de escudo também, como os branquiúras, e elas possuem também o telson, né, que vai ajudar nesse processo de rápida locomoção e de fuga. E temos os mistacocáridas, que a única estratégia de defesa, o único mecanismo de defesa desses animais é a utilização do telson, né? Essa questão da fuga. Temos as cracas, né, que são envolvidas por uma concha de placas calcárias, o que vai conferir a esses seres uma certa dureza, né? Eles são resistentes à dessecação por conta disso, são animais que se dão bem, se desenvolvem bem em lugares de climas quentes. Os semibalanos e os balanoides, eles podem tolerar também, têm a capacidade de tolerar tanto temperaturas altas como baixas, né? E podem sobreviver expostos ao ar. Temos a questão das defesas químicas, né? Utilizada por os artrópodes, que é a questão do veneno, como no caso das aranhas, né? Como podemos ver aqui, a aranha armadeira, ela possui esses animais possuem o veneno de ação neurotóxica ou necrosante, né? Como nós podemos ver nessa foto, a região do dedo, né? Da pessoa que foi picada por essa aranha, onde as glândulas de venenos dessas aranhas estão localizadas nas suas quelíceras, né? Esse veneno ele possui uma ação muito rápida e forte, tanto em seres humanos como em animais. A dor ocasionada por essa picada é uma dor um tanto que intensa, e essa dor ela pode ser tanto local como uma dor sistêmica, né? Ela pode se irradiar por todo o corpo da vítima. Os escorpiões também eles possuem glândulas de venenos, né, localizadas na região do telson, né, nessa região onde está localizado o aguilhão. Esse veneno do escorpião ele possui uma ação neurotóxica, né, e os sintomas, né, como podemos ver nessas gravuras, nessa gravura da mão da pessoa, é dor, né, uma vermelhidão, uma coceira, endema, né, essas manchas avermelhadas, né, essas ulcerações na pele. É importante também salientar que o escorpião ele possui os pedipalpos, né, também na questão de imobilização da presa, né, no caso ele é um animal predador, né, ele utiliza tanto na defesa como também na imobilização, que é o que vai ajudar ele, né, para injetar o seu veneno, a sua peçonha por meio do aguilhão, e também no processo da alimentação, né. Temos também a questão das cerdas, na família Theraphosidae, no caso, a família das tarântulas, né, das caranguejeiras, etc., onde elas possuem cerdas urticantes, né, como podemos ver na gravura, onde, ao se sentir ameaçado, esse animal ele lança essas cerdas com o auxílio das suas patas, e essas cerdas elas têm uma ação urticante, né, uma ação de ocasionar queimadura, tanto no predador como nos seres humanos também, e até hoje não se tem nenhum estudo científico ou algo que comprove que essas cerdas possuam veneno ou peçonha, né? Como muitas pessoas falam. É só a questão simplesmente de serem urticantes mesmo.
Temos nos opiliões a presença de glândulas exócrinas, que são essas glândulas, elas possuem substâncias repugnatórias, né? Que são substâncias compostas por benzoquinonas, fenóis, cetonas, álcoois e terpenoides. Essas substâncias elas possuem um cheiro forte, né, e um odor desagradável que causa irritação, né, em contato com a pele ou também com seus predadores, que vai causar uma fuga desses predadores, né, logicamente. E ela também pode ser letal em alguns predadores. E nos opiliones também nota-se a presença de espinhos, como pode se ver nas gravuras. Temos a família Meloide, composta por papo-pimenta, potó-grande, burrinho e vaquinha, né, por esses animais, onde a picada deles, né, possui o veneno e substâncias repugnantes. Uma dessas substâncias é a cantarídina, né, que ela vai causar na pele de seres humanos lesões vesiculares, como nós podemos ver aqui na foto, semelhantes a queimaduras, né, e também é utilizado como defesa no caso de predadorismo. Temos a família Staphylinide, no caso dos potós, né, quem não conhece esse inseto, onde ele também possui essa substância, né, urticante, né, agressiva, a pederina, que ela vai causar queimaduras, né? Em seres humanos, geralmente na parte do pescoço, na parte da orelha, do rosto, né, nessas partes mais são as partes que mais ocorrem essas queimaduras por parte do potó. Na família Formicide, nós temos, é uma família composta pelas formigas, né, as saúvas, tocandiras, lava-pés, etc., onde nós podemos notar a presença de mandíbulas um tanto que bem desenvolvidas, né, mandíbulas grandes, vamos dizer assim, e em contato com os seres humanos, como podemos ver nessa gravura, no caso dessa foto dos pés do ser humano, ela causam as picadas um tanto que dolorosas, né, por conta da força e do tamanho das mandíbulas desse animal. Temos também a família Vispide, a família Vispide, que é composta por animais como caçununga, caba e maribondo de chapéu, onde a picada desses animais vai causar muita dor, né, uma dor intensa, e pode causar também edema, como nós podemos ver nessa gravura do lábio dessa pessoa, dessa área labial, né, da boca. Temos a ordem Hemíptera, que é composta pelos barbeiros e pela Maria Fedida, que é um tipo de percevejo de jardim, um percevejo de folhas, onde o barbeiro ele vai ter uma picada dolorosa que vai causar edema, né, nos seres humanos, além de ocasionar doença de Chagas, né, ele é um vetor de disseminação dessa doença, e a Maria Ferida ela vai liberar uma toxina, né, de odor desagradável, tanto em pessoas, né, como em animais, o que vai causar a fuga de alguns predadores, né. Temos a família Apide, né, a família composta pelas abelhas, onde a picada desses animais, né, como todos nós sabemos, vai causar uma dor muito grande, com alergia, em sua maioria, né, local, ou também podendo ser sistêmico, né, se espalhar por todo o corpo. E também é importante salientar que já houveram casos de morte por picada de abelhas, né, dependendo da quantidade desses animais, né, e das substâncias liberadas naquela picada, pode levar um ser humano à morte. E uma estratégia de defesa é utilizada por abelhas japonesas, uma estratégia bem interessante, é que elas, em um grande número, né, logicamente, elas atacam uma vespa, como a gente pode ver aqui nessa gravura, e através do movimento das asas, né, do bater das asas, dessa fricção ocasionada, vai ser liberada uma certa quantidade de calor, né, chegando a atingir 47 graus Celsius, muito, né, uma temperatura um tanto que elevada, né, e essa vespa ela vai ser que meio não, ela vai ser mesmo cozinhada, né? Vai passar por um processo de cozinhamento e essas abelhas elas vão matar essa vespa por esse processo de cozinhar o animal. Temos a família Saturnidae, que é composta por lagartas, né, taturanas,
e etc. Elas possuem glândulas venenosas, né, que estão inseridas nesses espinhos ao longo do seu corpo. Temos uma lagarta em especial, que é a Lonome, que ela deve ter um grande cuidado com essa lagarta, pois o veneno da mesma ela causa uma hemorragia, né, e torna o sangue incoagulável, podendo até causar a morte em seres humanos, né, algo muito interessante. Temos a família Megalopig, que é composta pelas taturanas gatinho ou taturana cachorrinho, que elas possuem glândulas venenosas, né, e urticantes, e o contato com essa lagarta vai causar ardor e queimação, né? Temos o besouro bombardeiro, é algo bem interessante. Ele, quando se sente ameaçado, né, ele libera um ácido borrifa, um ácido quente, através de suas glândulas repugnantes, e esse ácido vai causar queimaduras, né, em humanos, e vai causar também a fuga de certos predadores, né, como podemos ver aí na gravura, essa questão da aranha, né, que estava querendo se alimentar do animal. É importante também salientar que esse ácido ele pode atingir a temperatura de até 100 graus Celsius, quente para valer, né? Os miriápodes, né, eles também possuem glândulas repugnatórias ao longo do seu corpo, onde essas glândulas, em contato com seres humanos, como podemos ver aí na foto, elas podem causar sintomas como dor, né, eritema, que são manchas avermelhadas, como podemos ver aí na gravura, cefaleia, até mesmo febre, vômitos e dormência na região, na área afetada. Dando continuidade aos miriápodes, temos os glomérulos marginatas, que eles produzem quinazolinonas, que são um poderoso sedativo. Quando esses animais eles se utilizam dessa substância em aranhas, elas automaticamente já caem, já se já ficam totalmente imobilizadas, né, sedadas, vamos dizer assim, não possuem mais nenhuma defesa. Temos a Oxydes gracilis, onde essa classe ela libera defensivos químicos de forte odor, né, com um cheiro característico forte. Temos a subclasse Penicillata, onde elas possuem uma capacidade de defesa muito interessante, que é de atirar cerdas rígidas e urticantes quando se sentem ameaçadas. Temos a Renia vesuviana, onde ela tem a capacidade de secretar uma cola proteica, né? Onde essa cola ela seca rapidamente em contato com o ar, estratégia de defesa desse animal. E é interessante salientar que, independente do tamanho do animal que for atingido por essa cola ela vai surtir efeito da mesma forma, tá? É algo muito interessante. E tem também a questão dos litobiomorfos, né? Onde alguns desses animais eles possuem não só um ou dois, como possuem várias glândulas repugnatórias, né? Onde eles atiram gotas adesivas, né, de secreções nocivas ao seu predador. Temos a questão das fossículas, né, também, que são essa parte onde possuem estruturas conectadas por um ducto, né, que contém glândulas de veneno, onde a picada desses animais e seres humanos vai causar dor intensa, febre, edema, né, tontura, e em crianças pode ser algo fatal. Tem que se ter um cuidado em relação a isso. E, a título de curiosidade, né, foi realizado um estudo em laboratório, onde a Scolopendras subspinipes mutilas, uma espécie de lacraia, né, gigante, ela ocasionou, uma simples picada desse animal ocasionou convulsões, né, em ratos, reduziu a respiração desses animais, e ela é capaz até mesmo de provocar falta de irrigação, né, de sangue no coração de macacos. Veja o quão forte é o veneno desse animal.
Temos os animais da classe Hemipedia, onde esses animais eles possuem maxilas hipodérmicas, né, ou seja, dentes embutidos por baixo da pele. Eles utilizam na inoculação de veneno, um caráter exclusivo desse animal. E eles também possuem apêndices torácicos, né, onde se encontram as quelas, que eles também vão utilizar para sua defesa. Temos os Speleonex tulumenses, que são animais que possuem presas em forma de agulhas, e eles, por intermédio dessas presas, eles vão implantar um coquetel químico, né, onde esse coquetel é composto por uma neurotoxina totalmente paralisante e também constituído por enzimas que vão digerir a carne da presa rapidamente, né, e vão transformar em uma forma de alimentação pastosa. Eles utilizam tanto na defesa como no processo de alimentação. E, por fim, temos os ostracudas, né, que são pequenos crustáceos que chegam de 0,1 milímetro até 32 milímetros, onde uma característica de defesa desses animais é a questão da bioluminescência, como já foi falado em alguns miriápodes, que é a questão de emitir feixes luminosos ou luz, né, de seu corpo. Esse caráter ele é influenciado pela ativação de proteínas e da luciferina, né, onde esse animal ele vai formar uma nuvem luminosa que vai ter alguns centímetros, né, de comprimento, vamos dizer assim, e vai tanto servir para atordoar o predador, como também para efetivar uma fuga, né? Nessa gravura, nós podemos ver uma foto microscópica desse animal, né? E podemos ver também em tamanho aumentado, né? E podemos ver um peixe, né, se alimentando desse animal, e esse animal, ele ativa essa luciferina, né, é ativada, e esse feixe luminoso, né, ele é lançado desse animal, e o peixe, ele cospe, o animal, rapidamente ele engole e ele cospe, né? Então, não tem nada científico comprovando, mas pode-se observar que essa substância luminosa, ela não só emite luz, mas também emite algo, né, que causou incômodo nesse peixe, como a gente pode ver na foto, né, alguma substância. Não se sabe se ainda de certo. Bem, quero dar por encerrado a apresentação do meu seminário, né? Aqui estão as nossas referências, né, que foram utilizadas na elaboração do seminário. Desde já eu quero agradecer a atenção de todos, né? E quero deixar aqui aberto para perguntas, né, questionamentos ou sugestões por parte dos meus colegas ou da professora. Desde já, obrigado mais uma vez e até a próxima.